Graça e paz, irmãos em Cristo, saúdo-vos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sejam bem-vindos a esse devocional feito por mim, irmão Taimon Vasco Mora Paz. E o devocional que hoje vou partilhar com os irmãos, ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Oremos. Senhor, te damos graças por este momento. Senhor, a ti a honra, a glória, porque em ti nós existimos, em ti nos movemos e em ti encontramos a paz, a alegria, e em ti, Senhor, encontramos o socorro, porque enquanto os homens nos separam, o Senhor nos acolhe. Senhor, acolhe a todo aquele que se encontra abatido do Espírito e abatido, Senhor, que não tem mais aonde recorrer, mas em ti que possa achar a paz espiritual e a paz física, Senhor. Em nome de Jesus. E que nesse devocional o Senhor irá falar conosco de uma forma especial, específica e individual, no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Amém. Irmãos, este é o milagre feito por Jesus Cristo após descer do grande sermão esse conhecido como Sermão do Monte. Então, irmãos, o título que eu coloco nesse devocional é O Poder e a Compaixão do Rei diante da miséria do homem. Irmãos, Jesus Cristo, ele não rejeita ninguém. Jesus Cristo, ele é compassivo, ele acolhe as pessoas, ele acolhe os abatidos. E nesse texto, milagre pregado por Jesus, e Mateus, ele coloca esse sermão de uma forma sistemática, iniciando no capítulo 5 a capítulo 7. Narrado em Mateus 8, versículo 1 a 4. É um milagre que envolve a graça de Deus a um homem rejeitado, que envolve a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para um homem que não tinha mais acesso à sociedade, um homem que estava isolado, mas Jesus, por um toque e por meio do seu poder, por sua compaixão, Jesus recebe de volta a esse homem e traz-o de volta ao convívio social, ao convívio familiar, ao convívio religioso. Irmãos, Jesus nos recebe, Jesus não rejeita ninguém, Jesus recebe-nos de volta ao Pai. O mundo nos rejeita, Satanás nos usa de qualquer forma, mas Jesus Cristo nos devolve ao Pai. Jesus pode devolver você ao convívio social, ao convívio, à comunhão com o nosso Deus. Irmãos, no versículo 1 a versículo 2, nós vimos ali Jesus Cristo descendo do monte. Jesus Cristo, ele desce do seu grande sermão e do seu maravilhoso sermão. E as pessoas descem e não resistem a esse grande sermão e o seguem. Mas dentro daquela multidão havia ali alguém que precisava de apoio. Deus, porque humanamente falando, ninguém poderia tomar essa coragem. Então, nós vimos que aqui era um homem de lepra. Irmãos, a lepra era uma doença incurável e contagiosa. A pessoa diagnosticada por essa doença, a lepra, era isolada da sociedade, do convívio familiar e do convívio religioso.
não podia frequentar aos cultos, não podia receber mais educação. Irmãos, não podia mais participar nas festas e era considerada uma pessoa imunda. Também era um símbolo do pecado. E também ela era considerada uma maldição divina. Então, quem tinha a lepra era automaticamente um morto-vivo. Você ser diagnosticado por essa doença, automaticamente você estava ferrado, você estava mal. Mas aqui, nesses 4 versículos, nós encontramos algumas lições muito importantes. Nessa perícope, nós encontramos lições vitais. Nós encontramos lições para nós que precisamos de um apoio espiritual, um apoio físico, um apoio emocional, sentimental, que estamos isolados da sociedade, que estamos sendo rejeitados, queria dizer, e podemos encontrar um convívio por meio de Jesus Cristo. Então, o que nós encontramos nesse homem? Nós encontramos esperança. Nós encontramos ainda esperança nesse homem que havia sido rejeitado. O leproso, mesmo estando à beira da morte, quando ouviu falar de Jesus, ele saiu mesmo com todo o risco de ser apanhado e morto a qualquer instante. Ele entra no meio da multidão, ele furtivamente entra, mesmo com todo o risco de espalhar a sua doença, ele confiante de que havia alguém poderoso, e essa pessoa era Jesus Cristo, ele vai ao encontro de Jesus, ao encontro da cura. O leproso tinha uma confiança em Jesus. Irmãos, mesmo com todas as circunstâncias, não desistiu. Ele se aproximou da pessoa certa. E a pessoa certa era Jesus Cristo. Irmãos, apesar de ser um impuro, ele sabia que Jesus não rejeita os pecadores. Jesus era a pessoa que recebia os pecadores. E nós vimos isso em Mateus 9, versículo 12. Os fariseus perguntando por que ele recebe os pecadores. Mas Jesus vai dizer, é a minha missão. O leproso sabia que Jesus tinha uma missão de receber os pecadores. E nós vimos a sua súplica quando disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aliás, primeiro ele adora Jesus. Primeiro ele reconhece na supremacia de Jesus Cristo. Primeiro ele reconhece no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem exigências e humildemente ele vai suplicar a Jesus. E demonstrando assim a sua confiança e submissão. E ele ele reconhece na vontade suprema do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que a minha vontade, ela não era superior à vontade de Jesus Cristo. É o que nós também podemos aprender. Nós precisamos de coragem e confiança. Nós precisamos de insistir quando nós oramos. Precisamos de adorar a Jesus Cristo em qualquer circunstância que nos encontrarmos. Nós precisamos ainda de adorar a Jesus Cristo. Nós precisamos de ainda nos aproximar a Jesus. E qual foi a reação de Jesus Cristo? Nós vimos no versículo 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Então, Jesus não condenou o homem. Ao contrário, toca-lhe. Jesus tocou-lhe sem se importar com o contágio, apesar de que nada podia lhe afetar. Irmão, Jesus se importou com o leproso. Ele não o isolou, ele não o condenou. Irmão, Jesus se compadece dos necessitados. Jesus recebe aqueles que estão sendo rejeitados. Jesus está aberto para receber todo aquele que está sendo rejeitado na sociedade, aquele que está sendo mal, que está sendo usado por Satanás, que está sendo descartado por Satanás, que está sendo manipulado por Satanás. Jesus Cristo recebe de volta. Se você é esse tipo de pessoa, Jesus Cristo recebe de volta. Volte para Ele e Ele vai
de vai receber. Jesus Cristo, Ele vai decorar. Jesus Cristo, Ele vai te trazer de volta ao Pai. Ele vai te reconciliar ao Pai. E Jesus, aqui quando Ele abriu a boca, Ele pronuncia a palavra de poder. Jesus, Ele disse, não só o tocou, mas Ele pronunciou, Ele disse, eu quero que você fique limpo. Ele disse que eu quero que você fique curado, fique liberto, fique restaurado. E quando Jesus abriu a boca, a cura aconteceu. De imediato, completa e permanentemente. Sem prescrição médica. Irmãos, quando Jesus cura, Ele cura de imediato. Ele cura completamente e Ele cura permanentemente. Essa é a confiança que nós podemos ter em Jesus Cristo. Quando Jesus nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos perdoa de imediato, Ele nos perdoa de uma forma completa e Ele nos perdoa de uma forma permanente. Ele nos apresenta ao Pai vivos. Essa é a confiança que nós podemos ter nele. E no final, Jesus vai alertá-lo. Vai. Eu lhe devolvo no convívio social. Mas vai, não diga a ninguém, exceto aos sacerdotes. Por que ele disse que não podia falar à população, mas que podia falar aos sacerdotes? Bem, os sacerdotes, eles eram responsáveis de diagnosticar e verificar se a cura estava sarada completamente ou não. E eram eles responsáveis de devolver ao convívio social, ao convívio religioso. Então, quando Jesus disse, vá e apresenta-te aos sacerdotes, era para que ele recebesse a permissão de voltar ao convívio social, religioso, familiar, sem levantar nenhuma suspeita. E quando ele disse para não falar à população comum, era para que não levantasse tumulto. Por quê? Porque ainda não era o tempo apropriado de Jesus se manifestar. Mas quando Jesus pronunciou essas duas ordens ao leproso ou ao curado, o leproso não resistiu. Ele foi testemunhando. Ele, conforme Marcos 1, 40 a 44, ele vai e testemunha às pessoas. Então, irmãos, aquele homem que antes era isolado, que era rejeitado, por causa da sua esperança, por causa da sua insistência, ele aproximou-se a Jesus. É essa atitude que você e eu devemos tomar. Você e eu, quando estamos abatidos espiritualmente, quando as pessoas não nos querem, quando as pessoas nos rejeitam, ainda existe esperança em Jesus Cristo. Ainda existe esperança em Jesus Cristo. Não adianta ir ao curanderismo, não adianta não tome decisões precipitadas. Aproxime-te à pessoa certa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele se aproximou a uma pessoa certa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e Jesus não rejeitou. Irmãos, Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Até diz assim: Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fragilidades. Ele se compadece dos nossos sofrimentos. Então, quando sofremos, aproximemo-nos a Jesus Cristo. Deixemos de depender
Os recursos humanos, deixemos de ir ao curandeiro, deixemos de correr atrás dos recursos humanos e nos aproximemos primeiro de Jesus Cristo. É Ele que não rejeita a ninguém. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus o recebeu, não o condenou, não o rejeitou. Irmãos, Jesus não rejeita a ninguém. O que te impede de aceitá-lo? O que te impede de adorá-lo? O que te impede de aproximá-lo? Irmãos, irmãs e irmãos, ainda Jesus ora. Esse Jesus que libertou o homem, que libertou esse homem leproso, é o mesmo, porque a Bíblia disse que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Então não existe alteração em Deus, não. É o mesmo Jesus, porque muitas vezes nós nos limitamos e dizemos que não existe mais cura, não existe mais milagres. Não, existe sim, porque é o mesmo Deus que opera, que operou, que opera e que vai operar. Então, Jesus Cristo opera milagres. Jesus Cristo nos devolve ao Pai. Jesus Cristo nos reconecta com o Pai. Jesus Cristo nos reconcilia com o Senhor, nosso Deus. Será que você pode tomar essa decisão? Será que você pode voltar a Jesus e dizer que o Senhor, eu estou abatido, eu estava isolado, mas eu recebo-te no nome de Jesus. Você pode orar. Pode orar aceitando a Ele. Em nome de Jesus. O Senhor nos ajuda. O Senhor receba a todo aquele abatido. O Senhor receba aquele que está, a todo aquele que está sendo rejeitado, a todo aquele que se quebranta nesse momento para te receber. O Senhor receba, porque o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor te recebe-nos. Nós agradecemos bastante. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo tempo prestado e espero que venha mais ouvir outros devocionais que eu estarei lançando nesse